Livro O Espírito de Habitação, a obra do Espírito Santo na vida do crente, de Andrew Murray, capítulo 9, O Espírito da Verdade. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15, 26. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, 13. Deus criou o homem à sua imagem para que, assim, este fosse capaz de ter comunhão com ele. No jardim do Éden, 2 caminhos foram postos diante do homem para alcançar esta semelhança com Deus. Eles eram tipificados por 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O caminho de Deus era o primeiro. Através da vida viria o conhecimento e semelhança de Deus. Pela habitação na vontade de Deus e participação da vida de Deus, o homem seria aperfeiçoado. Ao recomendar o outro, Satanás assegurou ao homem que o conhecimento era o que deveria ser almejado para nos fazer como Deus. Quando o homem escolheu a luz do conhecimento em detrimento da vida de obediência, ele adentrou o terrível caminho que leva à morte. O desejo de saber se tornou sua maior tentação. Toda a sua natureza se corrompeu e o conhecimento era para ele mais que a obediência e mais que a vida. Sob o poder desse engano, que promete a felicidade no conhecimento, a raça humana ainda é desviada. Em nenhum outro lugar se mostra mais terrivelmente esse poder do que em conexão com a verdadeira religião e a verdadeira revelação de Deus. Mesmo quando a palavra de Deus é aceita, a sabedoria do mundo e da carne ainda penetram. Até mesmo a verdade espiritual é roubada de seu poder quando tomada não pela vida do Espírito, mas pela sabedoria do homem. Onde a verdade penetra as partes mais interiores, como Deus deseja que seja, ela se torna a vida do Espírito, mas é possível que ela só alcance as partes exteriores da alma, o intelecto e a razão. Apesar de poder satisfazer a imaginação, não será nada além de dos muitos caminhos ou expedientes do argumento e sabedoria humanos que nunca alcançam a verdadeira vida do Espírito. Há uma verdade do entendimento e sentimentos que é somente natural. A imagem ou forma humana assombra da verdade divina. Há uma verdade que é substância e realidade, comunicada àqueles que retêm a verdadeira possessão da vida, das coisas de que outros somente pensam e falam. A verdade em sombras, em forma, em pensamento, foi tudo o que a lei pôde dar, e era nisso que a religião dos judeus consistia. A verdade de substância, a verdade como vida divina, foi o que Jesus trouxe como unigênito, cheio de graça e de verdade. Ele mesmo é a verdade. Ao prometer o Espírito Santo aos seus discípulos, nosso Senhor fala dele como o Espírito da Verdade. Essa verdade, que é Ele mesmo, esta verdade e graça e vida que Ele trouxe dos céus como realidade espiritual substancial para nos comunicar a nós, tem sua existência no Espírito de Deus. Ele é o Espírito, a vida interior dessa divina verdade. Quando recebemos, e tão profundamente quanto o recebemos e nos doamos a Ele, Ele faz com que Cristo e a vida de Deus sejam verdade divinamente percebida em nós. Em seu ensino e direção na verdade, Ele não nos dá apenas palavras, pensamentos, imagens ou impressões vindo de fora de nós, de um livro ou um professor. Ele adentra as raízes mais profundas de nossas vidas e planta lá a verdade de Deus como uma semente e habita nela como vida divina. Quando em fé, expectativa e rendição esta vida é cuidada e nutrida, Ele a aviva e fortalece para que ela viceje
e espalhe sua influência através de todo o ser. Portanto, não de fora, mas de dentro, não em palavra, mas em poder, em vida e em verdade. O Espírito revela Cristo e tudo o que Ele tem para nós. Ele faz com que Cristo, que para alguns tem sido somente uma imagem ou um pensamento, um Salvador que está fora e acima de nós, seja verdadeiro dentro de nós. O Espírito traz com ele a verdade e, tendo-nos possuído interiormente, nos guia conforme possamos alcançar em toda a verdade. Em sua promessa de enviar o Espírito da verdade da parte do Pai, nosso Senhor nos diz qual será a principal obra do Espírito. É dar testemunho dele. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16:13. 2 capítulos antes, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 14:16. O Espírito da verdade não tem outra obra senão revelar e comunicar a plenitude da graça e verdade que estão em Cristo. Ele desceu do Senhor glorificado nos céus para testemunhar dentro de nós e assim também através de nós da realidade e poder da redenção que Cristo ali realizou. Há crentes que temem que pensar ou falar demais da presença do Espírito no íntimo os levará para longe do Salvador. Olhar para dentro de nós mesmos pode resultar nisso, mas podemos ter certeza de que o reconhecimento do Espírito dentro de nós somente irá levar a uma maior e mais plena segurança de que somente Cristo é tudo em todos. É o Espírito que fará com que nosso conhecimento de Cristo seja vida e verdade. A disposição ou estado mental do qual recebemos plenamente esta condução em toda a verdade é encontrada nas memoráveis palavras de nosso texto acerca do Espírito. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. A marca do Espírito da verdade é a ensinabilidade divina. No ministério da Santa Trindade não há nada mais belo que isto. Junto com a divina igualdade da parte do Filho e do Espírito, há também uma perfeita subordinação. O Filho pode reivindicar que todos os homens o honrem como honra o Pai e ainda assim não considerar como desonra dizer em verdade vos digo. Que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. João 5,19. Da mesma maneira, o Espírito da verdade nunca fala de si mesmo. Podemos pensar que ele certamente poderia falar de si mesmo, mas ele somente fala do que ouve. O Espírito que não fala por si, que ouve a Deus para falar e que somente fala quando Deus fala, este é o Espírito da verdade. Esta é a disposição que ele gera naqueles que verdadeiramente o recebem. Uma gentil ensinabilidade que marca o humilde de espírito que veio a perceber que tão inútil quanto é a nossa justiça própria, também é a sua sabedoria e o poder para se agarrar à verdade espiritual. Eles reconhecem que precisam de Cristo tanto para um como para outro e que somente o Espírito dentro deles é o Espírito da verdade. Ele nos mostra como, mesmo com a palavra de Deus em nossas mãos e em nossas línguas, podemos estar faltosos quanto àquele Espírito submissivo para o qual somente é revelado o significado espiritual da palavra. Ele abre nossos olhos para a razão de tanta leitura bíblica, conhecimento e pregação terem tão pouco fruto da verdadeira santidade. Eles estão à parte da sabedoria que vem do alto. Falta a marca do Espírito da verdade. O Espírito recebe tudo o que é dito e ensinado dia a dia, passo a passo, de Deus o Pai. Estes pensamentos sugerem para nós um grande perigo da vida cristã. Buscar conhecer a verdade de Deus em sua palavra
sem esperar o Espírito da verdade. Estes pensamentos sugerem para nós um grande perigo da vida cristã. Buscar conhecer a verdade de Deus em Sua palavra sem esperar no Espírito da verdade. O tentador do jardim ainda se move entre nós. Conhecimento ainda é sua maior tentação para o povo de Deus. Quantos crentes confessariam que seu conhecimento da divina verdade pouco faz por eles, deixando-os impotentes para o pecado e o mundo? Eles não experimentaram a luz e liberdade e força e gozo que a verdade deveria trazer. É porque buscam conhecer a verdade de Deus pelo poder da sabedoria humana, ao invés de esperar no Espírito da verdade para guiá-los. Os mais diligentes esforços para habitar em Cristo, andar como Cristo, falham quando dependemos mais da sabedoria deste mundo do que do poder de Deus. Estes pensamentos sugerem uma grande necessidade na vida cristã. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Muitos buscam seguir a Jesus sem negar a si mesmo. Não há nada que necessite mais de negação do que a nossa própria sabedoria, a energia de uma mente mundana que se manifesta nas coisas de Deus. Aprendamos que em toda a nossa comunhão com Deus, em Sua palavra ou em oração, cada ato de adoração, nosso primeiro passo, deve ser um ato solene de autoabnegação, no qual desistimos do nosso poder para entender a palavra de Deus, ou mesmo para dizer nossas palavras a Ele, sem a divina liderança do Espírito Santo. Este é o significado do chamado para estar calado diante de Deus, em quietude, esperar nele, aquietar o turbilhão de pensamentos e palavras na presença de Deus, em profunda humildade e placidez, esperar ouvir e dar ouvidos ao que Deus dirá. Ó Senhor da verdade, que procuras a verdade no íntimo daqueles que te adoram, eu novamente te agradeço por me concederes o Espírito da verdade e por habitar nele e habitar ele em mim. Eu peço poder para conhecê-lo plenamente e andar diante de ti em viva consciência de que o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, que é a verdade, está de fato dentro de mim, o mais íntimo ser de minha nova vida, que cada pensamento e palavra, cada disposição e hábito seja testemunha de que o Espírito de Cristo habita e governa dentro de mim, que a verdade de nossa expiação, conforme opera com viva e eficácia no santuário superior, habite em mim e eu nela, que a tua vida e glória sejam não menos verdadeiras em mim, uma viva experiência de tua presença e poder. Me inclino diante de ti, pedindo que, conforme a riqueza de tua glória, operes poderosamente em mim, em todos os teus santos, que todos conheçam esse privilégio e regozijem-se nele, o Espírito Santo dentro deles, a revelar a Cristo, cheio de graça e de verdade. Amém.